Graça e paz, presbítero Michael Bastos aqui, e hoje eu quero falar sobre 4 grandes experiências que eu tive com Deus. Estou num lugar aqui ao ar livre, estamos na pista de atletismo da cidade de Mococa, e quero aproveitar esse dia lindo, esse dia maravilhoso que o Senhor fez para falar das minhas experiências reais com Deus. Lembrando que experiência é uma coisa particular, né? Talvez a experiência que você teve com Deus não é a experiência que eu tive, e as experiências que eu vou contar aqui foram experiências na minha trajetória de vida cristã. Eu me converti no ano de 2003 e na igreja onde eu congregava, a Igreja Casa da Bênção, nós tínhamos o costume de orar num monte. Não sei se na igreja onde você vai tem o costume de orar num monte, mas nós tínhamos o costume de orar num monte. É óbvio que Deus, ele ouve a oração. Se eu fizer uma oração aqui agora, Deus, ele vai ouvir a minha oração. Então, assim, não importa o lugar onde você ora, Deus sempre ouve. Mas eu falo particularmente falando, segundo a minha experiência, segundo a minha opinião, orar no monte tem algo diferente. E nós estávamos numa campanha de 9 sextas-feiras no monte. Então, todas as sextas-feiras, por volta de 10, 10 e meia da noite, a gente caminhava para um lugar próximo, né? Era um lugar bem tranquilo, um lugar limpo, não tinha nenhum risco, nenhum perigo. E nós íamos para esse monte para orar. Então, geralmente, nós chegávamos entre 10, 10 e meia da noite neste lugar, íamos sair 2, 2 e meia, ou seja, era 3 horas, 4 horas ali de louvor, adoração e comunhão com Deus. E eu não me recordo qual sexta-feira que era dessa campanha, porque eram 9 sexta-feiras, mas em uma dessas sextas-feiras nós fomos, era no mês de julho, estava um pouco frio, e estávamos orando, estávamos ali buscando a Deus, estávamos ali clamando a Deus, e estávamos em 4 pessoas. Estava eu, o pastor Cláudio, que ainda é pastor aqui na cidade de Mococa, nosso irmão Cleudair e também o nosso irmão Ivan. E nós estávamos buscando a Deus, creio que estávamos no fim da oração, e de repente, meus irmãos, o que aconteceu? Deus toma o nosso irmão Ivan em profecia, e o nosso irmão Ivan, ele começa a profetizar para o pastor Cláudio. E entanto que ele começa a profetizar para o pastor Cláudio, né, ali ele tomado pelo poder do Espírito Santo, o nosso irmão Ivan, ele diz assim, olha, agora para vocês saibam, Deus usando ele, para que vocês saibam que sou eu que estou falando com vocês, sinta a minha presença. E eu vou falar para vocês aqui, diante de Deus, diante do Espírito Santo, que não estou mentindo. Era um clima frio, até porque nós estávamos orando no inverno, e de repente sobreveio um vento sobre nós, um vento veemente, impetuoso, um vento quente, um calor semelhante a quando você pega um secador de cabelo e sopra sobre a sua mão, veio aquela brisa quente, e do chão subiu um cheiro de fumaça, e ali nós fomos tomados pela presença de Deus. É uma experiência, isso foi em 2003, eu nunca vou me esquecer na minha vida. Eu pude ver a manifestação do poder de Deus real, visível. Foi uma presença tão linda, uma brisa que sobrevinha sobre nós, tão linda, tão gloriosa, que é impossível esquecer. Às vezes eu encontro com o pastor Cláudio, encontrei com o Cleudair há um tempo atrás, que estava presente nesse dia, e nós sempre comentamos dessa experiência. Foi uma experiência maravilhosa, onde nós podemos e vimos a glória de Deus sendo manifesta. Então essa foi a primeira grande experiência assim, que eu tive com Deus real, com Deus vivo. Eu sei que há muitas linhas de pensamento que são sensacionalistas, que falam que Deus fala somente por meio da palavra. Eu respeito esses irmãos, creio que esses irmãos, né, os piedosos, os fiéis, vão para o mesmo céu que nós vamos, mas Deus é muito mais do que isso. Deus é real. Deus, ele fala diretamente com os seus santos servos. Ele fala por meio da palavra? Fala. Mas Deus fala também aos nossos ouvidos. Ele sussurra aos nossos ouvidos também. E naquele dia ali, novo convertido, eu vi uma grande manifestação da presença de Deus. Eu não sei se você já teve uma experiência semelhante. Se tiver, deixe nos comentários aí, pois vai fortalecer a fé dos irmãos que estão sedentos por Deus, que estão atrás da presença de Deus. Muitas pessoas têm o costume de buscar as bênçãos de Deus, de buscar o avivamento de Deus, mas esquecem de buscar o abençoador, esquecem de buscar o avivador. E Deus, ele é muito mais importante do que a bênção. Deus, ele deve ser o centro das nossas atenções e da nossa adoração. Então essa foi a primeira grande experiência.
A segunda grande experiência que eu tive com Deus foi algo extraordinário também. Eu me recordo, meados de 2007, 2008, eu estava aqui, inclusive a escola é aqui do lado, aqui à minha esquerda, não tem como mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês aqui. Essa escola fica aqui, ó, ali onde está passando a moto, né? Vai ter o banheiro aqui. Logo ali na esquina fica a escola industrial, é uma ETEC que tem aqui na cidade de Mococa. E eu cursava mecânica nessa ETEC. E eu lembro que eu havia terminado o curso. E eu estava em período de estágio, então eu tinha necessidade de levar a minha documentação de estágio na escola. E, mais uma vez, num meio de semana, se eu não me engano, não sei se foi na quinta ou na sexta-feira, nós estávamos com um pré-congresso na Coab 2, que é um bairro que fica aqui. Eu congregava na Assembleia de Deus Ministério de Sumaré. E estava tendo um pré-congresso. Eu moro num outro bairro aqui, que é o bairro da Vila Santa Rosa, e da onde eu moro até aqui no outro bairro fica mais ou menos uns 4 quilômetros. E eu me lembro que eu cheguei do trabalho por volta das 6 horas, cheguei cansado. E eu tinha necessidade de trazer a documentação aqui na escola. E aí eu tava no meu quarto assim, pensando, tava cansado. Eu falei, nossa, não vou no culto hoje não. Tô muito cansado. Vou deixar pra ir pra amanhã, vou ficar aqui em casa. Eu pensei, eu não falei isso pra minha mãe, não falei isso pro meu pai, na época eu ainda era solteiro. Eu simplesmente pensei, eu não vou no culto hoje. Só que tinha um ônibus saindo, eu morava perto da igreja, tinha um ônibus saindo para ir para a Coab 2. E como a escola aqui fica próxima à Coab 2, o que eu pensei? Olha, eu vou aproveitar o ônibus, que eu não estou a fim de andar, na época não tinha nenhuma bicicleta, eu vou parar na escola, deixo a documentação de estágio, e depois eu volto a pé, devagarzinho, tranquilo. Vou fazer isso. E assim eu fiz. Montei no ônibus, que a igreja tinha alocado, e pedi para o motorista me deixar aqui na escola, para poder deixar a minha documentação. Só que quando eu cheguei aqui na escola e deixei a documentação, eu mudei de ideia. Eu disse, olha, eu tô aqui perto mesmo, acho que eu vou aproveitar o culto, vou ficar no culto. E desci para a igreja, desci aqui para a Coab 2. Chegando lá, era um pregador chamado Edson Amorim. Esse pregador, se tiver alguém aqui da região de Sumaré, Hortolândia, estado de São Paulo, talvez pode ser que conheça. Era o pastor Edson Amorim, ele é uma pessoa mais ou menos da minha altura, negro, um pouco mais forte do que eu. Ele estava pregando a palavra do Senhor com autoridade, no poder do Espírito. E a igreja era uma igreja pequena, a igreja estava lotada. E eu me acheguei e me encostei na porta da igreja, porque não tinha lugar para se assentar. E de repente, ele estava pregando, Deus usa ele para falar com uma irmã, e aí ele veio para o fundo da igreja. Ele veio na autoridade. Aí eu lembro que ele chegou, se aproximou de mim, colocou a mão na minha cabeça, e olha para você ver como é Deus. Como Deus conhece os nossos corações. Como o nosso Deus é um Deus onipresente, onipotente e onisciente. Ele conhece o nosso levantar e assentar. Ele conhece o nosso mais profundo pensamento. Ele colocou as mãos sobre a minha cabeça e ele disse, olha, tu pensastes no teu coração, não estarei na igreja hoje à noite. Mas digo eu, que quando tu estava lá no teu quarto, eu te vi. E o meu espírito te trouxe aqui. Ele falou com essas palavras para mim, e aí ele me entregou uma profecia, que inclusive depois essa profecia se cumpriu na minha vida, e Deus falou poderosamente. Aquele dia eu saí da igreja, assim, digamos assim, como que andando nas nuvens, pois eu nunca tinha tido uma experiência da revelação de Deus, do conhecer de Deus sobre a minha vida. Eu pude perceber naquele dia que eu era notado por Deus, que Deus me via, que Deus me contemplava, que Deus me enxergava, pois eu não havia falado para ninguém o meu pensamento, e eu cheguei na igreja, o pastor colocou as mãos sobre a minha cabeça e ele falou o que eu havia pensado lá na minha casa, dentro do meu quarto. Então foi uma experiência extraordinária que eu tive com Deus e foi uma coisa muito marcante na minha vida espiritual. Outra grande experiência que eu tive com Deus, aí foi em 2004, 2005, faz tempo as minhas experiências. Eu havia me afastado da presença do Senhor, infelizmente, né, ainda jovem, querendo curtir a vida, aquilo me seduziu, e eu saí da presença de Deus para poder curtir as festas, para poder estar com os amigos, que outrora eram meus amigos, né, no mundo secular. E tem uma festa aqui, que é uma festa muito conhecida aqui na cidade, hoje já não existe mais essa festa, que é o Baile Havaiano. Então todo último dia do mês de novembro tinha essa festa aqui, que se reunia num clube que tem aqui na cidade, e unia-se os jovens para participar dessa grande festa secular, essa festa do mundo. E eu fui. E aí, né, se diverte pra cá, se diverte pra lá, e tá com os amigos, e eu nunca tive o costume de beber bebida alcoólica, nem mesmo quando eu tava no mundo,
eu nunca tive o costume de beber bebida alcoólica. Mas os meus amigos tinham o costume de beber. Eu me lembro que nós estávamos em 4 pessoas, eu, meu primo e mais 2 amigos. E vai para lá, vem para cá. As horas foram se passando. E creio que já era por volta de umas 4 horas da manhã. A gente já estava cansado, o pessoal já estava indo embora. E eu me lembro que 2 desses amigos se separaram da gente e ficou só eu e meu primo. E eu e meu primo foi para um lugar à parte da festa e nos assentamos numa cadeira de plástico. O meu primo bebia um pouco e ele estava meio que dormente já, meio caído pro canto lá, e eu bem firme, bem tranquilo na minha. Me assentei porque estava cansado, né? A noite toda, a madrugada inteira em pé ali. E de repente, eu não estava conversando com ninguém. Meu primo estava meio que desacordado do meu lado. Eu ouvi uma clara voz dizendo assim para mim assim, ó, o que você está fazendo aqui? Eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, o que eu estou fazendo aqui? Mas eu olhei no meu primo, e ali na hora eu entendi que aquela voz era a voz de Deus. Deus estava perguntando para mim, o que é que você está fazendo aqui? Ou seja, uma espécie de Jonas. Né? Aquele não era o meu lugar. Não era para mim estar ali. Eu sou uma pessoa lavada, comprada e remida pelo sangue do Senhor Jesus. O lugar para eu estar era a presença de Deus, buscando a Deus, mas infelizmente eu estava ali no mundo. E Deus fez esse questionamento para mim. E eu digo para você, né, a partir do momento que você fez um pacto com Deus, entenda uma coisa, onde você estiver, Deus irá atrás de você. Assim como Deus foi atrás de Elias naquela caverna, naquele dia, naquela boate, naquele lugar, Deus foi atrás de mim. E ele perguntou para mim, com as mesmas palavras, inclusive, o que eu estava fazendo ali. Então, não voltei imediatamente para a presença de Deus, né? Fiquei ainda mais um tempo, né? Pela desobediência, pela rebeldia. Mas depois, sentindo a falta do Pai, eu fiz como filho pródigo e voltei para a presença de Deus. Mas aquela foi uma experiência, essa experiência também foi uma experiência assim que me marcou muito. Me marcou muito, pois eu vi a repreensão do Pai, a correção do Pai, de forma audível. Uma experiência extraordinária. E quando a gente fala de experiência, o pessoal fala assim, olha, não, tem que... Se a sua experiência não entra em contradição com a palavra, se a voz que você ouve não entra em contradição... E outra, se você é filho, a Bíblia diz o seguinte, as minhas ovelhas ouvem e conhecem a minha voz. Então, se é Deus falando com você, se você pertence ao Senhor, você vai entender. E o Espírito Santo ele vai te dar discernimento para entender que essa voz é a voz de Deus. Naquele dia, era uma voz de repreensão, e eu pude perceber que realmente era a voz de Deus falando comigo. E por último, eu tive mais experiências que eu poderia contar aqui, mas essa experiência também foi uma experiência extraordinária. Foi uma experiência que me marcou muito. Eu trabalhava numa empresa e eu havia feito um curso de desenho e eu queria fazer estágio de desenho nessa empresa. E eu comecei a orar a Deus, comecei a buscar o Senhor para que o Senhor abrisse a porta para mim, que abrisse uma vaga para mim, como estagiário de desenho, desenhista estagiário nessa empresa. E eu me lembro que após orar um tempo, eu cheguei no meu supervisor e eu conversei com ele. Falei para ele que eu tinha feito o curso, falei para ele se ele não me dava a oportunidade para ser um desenhista estagiário, mas na mesma hora ele negou, falou que não tinha como, a empresa já tinha desenhista e tal. E eu me conformei com aquilo. Só que aquilo ficou no meu coração, porque eu sempre gostei muito dessa área, da área de desenho mecatrônico, da área da mecânica, tanto que eu fiz o curso, e eu tinha aquilo no meu coração. E eu continuei orando a Deus para que Deus abrisse uma porta para mim, mas em outra empresa, tanto que eu entreguei currículos aqui, entreguei numa loja de modulados, entreguei na Mocdro, que é uma outra empresa aqui em Mococa, o meu currículo, a fim de que Deus abrisse uma porta para mim como desenhista nessas outras empresas. Só que o que aconteceu? As portas estavam fechadas e nada acontecia. E eu continuei orando a Deus, buscando a Deus nesse propósito. E um belo dia eu estava trabalhando nessa empresa onde eu trabalhava, né? Ali no meu ofício, na minha função. E o que aconteceu? De repente veio uma voz, né? Não audível como foi na boate, mas uma voz falando no meu interior, dizendo assim, olha, levanta, vai lá e conversa com o teu supervisor. Aí eu falei, não vou fazer isso. Né? E ali eu trabalhando na afiação, continuei trabalhando, a voz chegou e falou para mim, olha, levanta e vai e conversa com o seu supervisor. Eu falei, não, isso é Deus. Isso é Deus. Mas
né, a gente é ser humano, a gente teme um homem, né, como Zacarias lá, quando Deus fala com ele, mas como, né, e aí Deus deixa ele mudo, o anjo dá a ordem e ele fica mudo. Então, eu fiquei temeroso de ir lá e ter que encarar o meu supervisor, sendo que ele já havia falado não para mim, mas com muita coragem, impulsionado pelo Espírito Santo, eu fui e conversei com ele, dizendo para ele, olha, quero fazer o estágio e tal, você não me dá a oportunidade, conversei com você, se for que não tinha como, mas sabe que não tem como. E aí, eu trabalhava das 7 da manhã às 5 da tarde, das 7 da manhã até 5h18, com um intervalo de 1h30 de almoço. Aí eu peguei e fiz uma proposta para ele, falar, ó, se precisar, eu entro às 5 da manhã e fico até às 3 da tarde e você me permite fazer o estágio das 3 às 2. Eu fiz essa proposta para ele. Aí ele olhou em mim e falou assim, ó, pera um pouquinho, que eu vou ali no setor do recursos humanos, setor não, na sala dos recursos humanos, para ver a situação lá. Aí ele saiu, ele foi neste lugar e ele voltou. Foi coisa de uns 10 minutos. Quando ele voltou, ele falou assim, ó, amanhã você já pode começar o seu estágio. Aí eu olhei assim, assustado, falei, mas como assim amanhã eu já posso começar o meu estágio? Ele disse, amanhã você já pode começar o seu estágio. Eu falei, então eu venho às 5 amanhã? Ele falou, não precisa vir às 5. Você pode vir às 7 normalmente, e quando der 3 horas da tarde, você vai pro seu estágio. Simples assim. Ou seja, foi Deus, igual a gente fala aqui no interior de São Paulo, foi Deus purinho. Foi a mão de Deus, eu não sabia nem como explicar isso, porque, primeiro, conseguir um estágio de desenho ali era um setor muito fechado, era algo impossível. Segundo, a empresa ela abriu mão de uma hora extra minha, ou seja, eu ia fazer estágio no meu próprio horário de trabalho. Então, assim, foi uma coisa, assim, extraordinária. Uma experiência, assim, que eu vivi, que eu vi que realmente Deus trabalha em favor daqueles que nele espera. Essa promessa de Deus por meio da sua palavra é real. E eu quero dizer para você que se você tem buscado algo do Senhor, confie inteiramente no poder de Deus. Confie inteiramente no poder de Deus, porque este Deus, ele faz coisas extraordinárias. E eu fiquei, até eu sair dessa empresa, eu fiquei ali no setor de desenho, depois eu fui promovido, eu fui para estagiário, depois eu fui promovido a desenhista da empresa, e até o meu último dia de trabalho nessa empresa, eu fiquei ali como desenhista, porque quando Deus nos concede a bênção, ele nos concede a bênção por completa. Então foi uma coisa extraordinária que eu vivi ali por meio da oração, uma experiência de resposta de oração, mas muito mais do que a resposta de oração, eu pude ouvir a voz do Espírito Santo falando comigo, levanta-te, vai e conversa com o teu supervisor. Então, assim, foi algo muito marcante. Então, essas foram algumas das experiências, tive mais experiências que poderia mencionar aqui, mas eu senti no meu coração de falar apenas acerca dessas 4 experiências com Deus. Se você tiver alguma experiência muito marcante com Deus, se quiser deixar nos comentários, deixa nos comentários, e que Deus abençoe grandemente a sua vida. Se inscreva no nosso canal, deixa o like, e que Deus abençoe você.